Olá, povo abençoado do Senhor. Bom dia, ou melhor dizendo, boa noite, né? É que o dia de hoje foi um dia tão bom, tranquilo, sem chuva, apesar dos rios transbordando, né? Que a gente está ainda pensando. Uma boa noite para você, que nos dá a alegria de estar nos acompanhando nesses estudos da Palavra de Deus. E que o Senhor esteja abençoando a sua vida grandemente, a cada momento, você, sua família, e que a noite de hoje não seja uma noite de surpresa, como tem sido algumas passadas, com chuvas fortes, né? Inundando, o rio está transbordando, está cheio. O nosso estudo de hoje, no segundo livro dos Reis, o capítulo 3, e aqui esse capítulo 3, ele tem um tema só. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou Josafá, rei de Judá, enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele. Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos.
E ferirei a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles e as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, há presa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes d'água, e cortaram todas as árvores boas, até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso, retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Olha só, queridos, que situação que nós vemos aqui, não é? Um homem que assume um reinado, mas não anda de acordo com a vontade de Deus. Mesmo assim, ele ainda age de alguma forma que Deus poderia abençoá-lo. E ele quer combater com um inimigo. E eles então, ele reúne 3 reis, outros 2, e os 3 saem à peleja. Ele diz assim: onde vamos dar de beber ao nosso gado e a nós mesmos? Deus nos mandou para um deserto sem água. Deus quer nos matar, Deus quer nos entregar nas mãos dos moabitas. Mas Josafá era um rei diferente. E ele então clama pela presença de um profeta. E logo lhe apontam um profeta, Eliseu. E Eliseu dá uma dura no rei Jorão. E pela presença de Josafá, ele faz a consulta a Deus. E Deus tem piedade daquele povo. E Deus diz: façam covas e elas se encherão de águas e vocês se fartarão. E mais, eu vou abençoar vocês de tal forma que vocês terão os moabitas em suas mãos e vão derrotá-los. Quando nós buscamos o Deus verdadeiro, quando nós buscamos a Deus da maneira correta, quando nós buscamos servir a Deus como Ele quer ser servido, Ele nos abençoa, Ele perdoa os nossos pecados, Ele age em favor de nós, Ele
nos traz vitórias nas guerras, nas lutas. Esse Deus que nós servimos é maravilhoso. Estamos aí diante de situações tão delicadas e muitos falam em guerrear, muitos falam em se preparar, em se armar contra um possível governo tirano, um governo comunista. Eu estava dizendo ontem na igreja, nós temos uma arma muito poderosa, a oração. Só precisamos clamar ao Senhor com fé, com convicção. Mas para que isso seja suficiente, precisamos viver na dependência do Senhor também. Precisamos viver como agrada ao Senhor. É preciso que nós sejamos fiéis ao Senhor nas nossas vidas, no nosso testemunho, a nossa palavra. Estamos vendo tantas coisas acontecerem, tantas blasfêmias contra Deus, partindo de líderes políticos. Mas só o Senhor é Deus. E não há Deus neste mundo que possa vencer o nosso Deus. Às vezes Deus nos deixa passar por alguma situação para que pensemos bem, reflitamos na palavra dele e possamos dar valor àquilo que ele nos proporciona. Reconhecer que ele é Deus. Só ele pode nos dar o livramento que precisamos. Este capítulo fala, Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Quem eram os reis? Aqui fala de Josafá, um homem mais maduro, mais equilibrado, e fala de Jorão, que vai reinar em Israel no lugar de seu pai, fala no rei de Edom, mas homens que certamente não andavam de acordo com os propósitos de Deus. Mas o profeta Eliseu, ele era temente a Deus, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus agiria. E as palavras dele são importantes. Quando ele reúne os 3 reis e diz para eles, eu vou consultar ao Senhor. Faça uma consulta séria ao Senhor da sua vida. Procure ver aquilo realmente que Deus tem para você. Sirva ao Senhor com o que você é. Busque a casa do Senhor, o lugar da adoração, onde junto com outros irmãos, em união, em comunhão, nós podemos buscar ao Senhor. Estamos vendo o povo de Deus ausentes da presença na casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Vamos buscar ao Senhor. O salmista declara, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Com alegria, onde nós vamos encontrar paz, onde nós vamos cantar, adorar, ler, falar, ouvir Deus falar aos nossos corações. Esses 3 reis temeram, mas viram que a resposta estava no homem de Deus, no profeta de Deus, e foram ao seu encontro. Vá ao encontro do Senhor. Busque o Senhor enquanto você pode.
sair da sua casa e ir, enquanto há liberdade para você cultuar a Deus no templo, na casa de Deus. Que este capítulo sirva de inspiração para cada um de nós, a fim de que possamos servir com alegria ao Senhor, com singeleza do nosso coração, sabedores de que Ele, Deus, é o único que pode nos dar livramentos. Que o Senhor esteja nos abençoando. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, que alegria poder falar contigo nesta noite de quinta-feira, quando estamos estudando mais um capítulo da Tua Palavra no livro dos Reis. Ó Deus, vem nos fortalecer, vem nos abençoar. Queremos, Deus, andar de acordo com a Tua vontade. O mundo nos pressiona, o mundo nos faz tropeçar, mas queremos confiar na Tua Palavra e na Tua vontade para que possamos erguer os nossos pés e caminhar firmes em segurança. Queremos estar na Tua casa servindo e que a nossa casa também, Senhor, seja a Tua casa, onde junto com a nossa família podemos Te adorar. Ó Deus de amor, vem nos fortalecer. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tantos são os nossos pecados diante do Senhor, mas tão grande é o Teu amor em perdoar os nossos pecados. E dá-nos força para continuarmos a viver neste mundo turbulento, andando na Tua vontade, fazendo aquilo que Te agrada, buscando ser fiéis ao Senhor. Ó Deus, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos filhos, os nossos netos. Em particular, Senhor, abençoa a nossa bisneta. Dê a ela saúde, vigor, sabedoria aos seus pais na sua criação. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, as famílias da Tua igreja, Senhor, cada membro da Tua igreja, dando, Senhor, avivamento, disposição e vontade de Te buscar e servir. Abençoa, Senhor, o Teu povo, que as nossas vidas possam falar a outros corações e que através de nós vejam o Teu poder, a Tua força, o Teu querer e possam entender que só em Cristo Jesus há salvação. Protege-nos, Senhor. Dá-nos, ó Deus, amor uns para com os outros. Restaura as vidas daqueles que estão enfrentando enfermidades, ó Deus. Conforta aqueles que estão sofrendo com perdas e ajuda-nos, ó Deus. Queremos, Deus, Te pedir por aqueles que estão em dificuldades de saúde, com tratamento, internados, ó Deus, aguardando soluções, que a misericórdia do Senhor seja com eles e que eles possam recuperar, como a tia da Ana, ó Deus, que está precisando dos Teus cuidados. Pedimos pelo Gabriel, que ele tome juízo, ó Deus, e busque o caminho certo para a sua vida. Ó Deus, tem misericórdia deste povo e ajuda-nos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, agora e sempre. Amém.
E assim, queridos, chegamos ao final de mais um estudo da Palavra de Deus com você, no seu lar, que você possa estar meditando na Palavra do Senhor, possa aprender dos ensinamentos da Palavra do Senhor e que possamos buscar aqueles que realmente podem nos trazer ensinamentos saudáveis através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Amanhã estaremos de volta com nossa devocional da manhã com você. No domingo, a nossa EBD em casa. E na próxima semana, estaremos estudando o capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Que Deus abençoe a cada um de nós e que cada um de nós possa andar na presença do Senhor. A todos uma boa noite e que tenhamos uma noite de muita paz, repouso, descanso e um dia que possa nos trazer muita alegria no amanhecer. Fiquem com Deus.